Esse é um tudo de verão, onde a gente não vai falar sobre se hidratar nem sobre passar filtro solar. Oi gente, tudo bom? Sejam muito bem-vindos ao Vetorizaí, o canal onde você aprende Illustrator sem sofrer. Eu sou a Gabi Ferraz, estou sempre por aqui compartilhando com vocês um monte de dica bacana. E esse ano estamos com essa meta muito ambiciosa, queremos chegar aos 100 mil inscritos até o final do ano. Então tudo que você tem que fazer é se inscrever aqui no canal para ajudar a gente. E lembra também de clicar aqui na sinetinha para você sempre ser avisado quando a gente publicar um vídeo novo. Antes de passar para nossa pauta, eu também quero falar sobre o Padrim. Você pode apoiar a gente aqui no Vetorizaí e ajudar a gente a continuar o trabalho. Então confere as informações aqui na descrição do vídeo e ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês. O tutorial de hoje tem o tema de verão, mas eu quero falar para vocês sobre como girar objetos. Vou te ensinar a como rotacionar objetos no Illustrator e principalmente a como organizar objetos girando em torno de um eixo. Bom, pessoal, então vamos falar sobre girar coisas no Illustrator. Vou falar primeiro das ferramentas e das maneiras básicas de se rodar coisas no Illustrator. Depois a gente vai construir junto esse ventilador aqui, afinal de contas é um tutorial de verão que vocês vão usar o ano todo, não é mesmo? Então vamos lá. Se eu quiser girar um objeto qualquer, como esse retângulo bem fininho daqui, eu tenho algumas maneiras de fazer isso. Eu posso simplesmente, com a ferramenta de seleção normal, aproximar o mouse aqui do cantinho da ferramenta, e aí eu consigo girar ela. Vocês podem ver que o mouse até muda, tá vendo? Ele vira uma setinha dupla, e eu consigo girar ela livremente. Se eu pressionar Shift, como sempre no Illustrator, a gente consegue fazer uma rotação controlada. Então eu tenho ângulos perfeitos de 45, 90 e por aí vai. Eu também posso definir um ângulo preciso usando o painel de transformar. Se ele não estiver aberto aí, você já sabe. É só você vir aqui em janela, transformar, que ele vai abrir para você. E aí aqui embaixo eu vou ter a opção de definir o ângulo do retângulo. Então se eu quiser, sei lá, um ângulo de 38 graus, ele vai girar para mim. Se ele rodou para o lado errado, você estava esperando que ele rodasse no sentido horário, não tem problema. É só você colocar menos 38, que ele vai girar para o lado que você estava esperando. Ou então você colocar o ângulo certo, que é de 322. O bacana é que por aqui ele vai manter uma memória da rotação. Então quando eu seleciono de novo o objeto, ele traz para mim um ângulo no qual ele girou. Então se eu quiser que ele volte para a posição original, é só eu vir aqui e digitar 0. Além disso, eu tenho aqui a ferramenta girar, o atalho para ela é R, que quando está habilitada me permite que eu gire, mas eu não vejo muito sentido de você vir aqui habilitar uma ferramenta para fazer uma coisa que você consegue fazer direto. Essa ferramenta vai ser mais útil quando a gente quiser girar coisas em torno de um ângulo, que é o caso aqui do nosso ventilador. Eu isolei agora para vocês só os elementos básicos da primeira parte do ventilador para a gente poder fazer juntos. E como que a gente gira coisas em torno de um eixo? Bom, eu tenho aqui a hélice e tenho esse círculo, né, essa coisa meio imitando aquela peça central do ventilador. E eu quero que essa hélice gire em torno desse eixo para poder criar um ventilador, né? Eu quero 4 cópias disso daqui no final para parecer um ventilador. Como que eu faço isso? Bom, se eu vier aqui simplesmente e girar isso daqui, vai rodar em torno de si mesmo e não vai dar o resultado que eu quero. Nesse caso, a gente tem que fazer o seguinte. Primeiro de tudo, a gente vai apertar Ctrl ou Command Y no teclado para poder habilitar o modo de contorno. Você também habilita isso daqui vindo aqui em exibir, contornar. Para que eu tenho que fazer isso? Porque no modo de contorno eu consigo ver só a estrutura dos objetos e entre os elementos de estrutura eu consigo ver o centro bem marcado dos objetos, como eu estou vendo aqui esse xizinho bem miudinho que é o centro do meu círculo, que também é o ponto de referência em torno do qual eu quero girar as minhas hélices. Além disso, eu preciso dar um Command U ou Ctrl U para poder habilitar as guias inteligentes. Guias inteligentes são essas indicações que toda vez que eu cruzo com um objeto, ele me diz se é um caminho, se é um ponto de âncora. Isso aqui é super importante para eu conseguir fazer isso aqui com precisão. Bom, vou selecionar a hélice e vou pressionar R no teclado, que é o meu atalho para a ferramenta de girar. Pressionei R, ele vai habilitar para mim a função de girar, mas em vez de só seguir em frente e girar, eu vou pressionar Alt ou Option no teclado. Vou posicionar o meu mouse bem em cima do centro, e aí tá vendo como eu sou avisada que eu tô aqui no centro? Isso é super importante, graças a
janelas guias inteligentes. E vou dar um clique. Com isso, a janela de girar vai se abrir e eu vou poder definir o ângulo no qual eu quero girar a minha hélice. No caso, como eu quero 4 hélices, elas vão ter que girar num ângulo de 90, né? Porque 360 dividido por 4 é 90. Então eu boto 90 e peço para visualizar. E em vez de dar OK, eu vou dar copiar. E pronto, já posso sair do modo de contorno, voltar para o modo preview. Não vou fazer mais nada, vou selecionar essa hélice e vou dar um Ctrl ou Command D. Esse atalho repete a última ação que eu acabei de performar. Então, como eu acabei de rodar copiando esse elemento aqui, ele vai fazer isso quantas vezes for acionado esse atalho. E pronto, tá pronto o nosso liquidificador. O mesmo procedimento eu vou adotar para fazer a grade do ventilador. Então, eu tenho aqui uma bolinha, que é aquela tampinha que fica do lado de fora do ventilador, e tem aqui de fora esse aro que vai ser o frame, né, que vai segurar essas grades aqui no ventilador. Vou fazer a mesma coisa, vou habilitar o modo de contorno, o atalho para isso é Command Y ou Ctrl Y. Vou selecionar a grade, vou digitar R no meu teclado, vou chegar aqui no centro pressionando Alt e vou clicar. E aí eu vou querer um ângulo bem menor, eu vou colocar um ângulo, sei lá, de 18, para poder ter bem mais cópias. Quanto menor o ângulo, mais cópias você vai ter. E eu dou copiar. E pronto. Agora é só eu ir digitando Ctrl D no meu teclado. Tá feita a grade do meu ventilador. Você pode usar essa função também para girar elementos que não estão conectados visualmente ao eixo de rotação. Então, por exemplo, se eu quiser rodar essa bolinha em torno do eixo aqui centralizado nessa bola maior, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o contorno dessa bola porque eu não quero que ela apareça no layout. Vou entrar no modo de contorno, selecionar a bolinha, R, pressiona Alt e clica. E aí, vamos lá, vamos colocar um ângulo de 9 ainda menor e vou mandar copiar. E pronto, é só dar o Ctrl D que você fez aqui. Por exemplo, um elemento para um logo, um elemento para um selo, enfim. Você pode dar 1000 usos para isso daqui. Pode desenhar um relógio, whatever. A última dica que eu quero dar para vocês sobre isso é uma outra maneira de você girar coisas em torno de um eixo que não usa a ferramenta de rotação. Eu vou trabalhar aqui com uma das minhas ferramentas favoritas, que é a ferramenta de Blend. E que foi como eu fiz isso daqui, essa imagem que vocês estão vendo. A gente vai fazer o seguinte. Vou criar uma bola grande, vou criar uma bola pequena com cores diferentes para poder dar esse efeito de degradê que tem, mas não é necessário, né, que você faça isso, isso é só para esse visual que eu quero. Vou selecionar as duas, vou vir aqui em objeto, mesclar, opções de mesclagem. No espaçamento vou escolher etapas especificadas e vou colocar a opção de 10. Daí eu vou selecionar de novo as duas e vou vir aqui de novo em objeto, mesclar e vou mandar criar. Até aí tudo bem, ele tá mesclando, né, fazendo uma hora de morfar aqui da bola grande rosa para a bola pequena laranjinha. Mas como que eu arrumo isso aqui em torno, né, desse frame circular? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um círculo sem contorno e sem preenchimento, tá aqui o círculo invisível. Vou selecionar o círculo e o meu blend aqui, vou vir em objeto, mesclar, substituir lombada. Na versão em inglês, essa opção se chama Replace Spine e vou dar OK. Pronto. E aí ele vai transformar aquele blend no caminho que eu selecionei. Essa dica é muito legal e eu já dei essa dica do substituir lombada num outro tutorial que eu vou colocar o cartão aqui para vocês assistirem, muito legal, sobre como criar lettering tubular usando o blend. E é isso, gente. Essas são as maneiras de você gerar objetos. Lembrando que se você quiser o arquivo aberto, usado, né, nesse tutorial, apoia a gente lá no Padrim para você ter acesso a essa e a outras recompensas super, super bacanas. Gente, com essa dica que eu dei, vocês podem usar para desenhar várias coisas. Vocês podem fazer flores usando essa técnica, uma mandala, ou você pode usar para desenhar um ventilador, por exemplo, já que o nosso tema aqui é verão, é calor. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário, deixa seu joinha, porque isso ajuda muito a gente aqui no YouTube. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!